A Isabela Takaki, que está acompanhando, né, o candidato Lula, que está discursando neste momento. Isa, que está aqui de olho também em algumas falas do ex-presidente, para trazer aqui a atualização aqui para a gente. Fala, Isa, onde que é especificamente, né, que Lula está falando neste momento? Exatamente. Lula fala neste momento, então, em uma entrevista promovida pela UOL nessa quarta-feira, ali conduzida por Kennedy Alencar. Ele responde a perguntas de vários jornalistas. E só para fazer um resumo aqui do que já foi falado nessa entrevista, ele falou em relação ao Bolsa Família, né, que é o Auxílio Brasil hoje. Bolsa Família foi o nome dado pelo PT, que vai retomar o Bolsa Família a R$600. Os ministérios que eu tinha vou recriar, segundo Lula. Mais uma frase de Lula: vou recriar um ministério para as questões indígenas e quero um índio nele. Bom, mais cedo o próprio PT havia divulgado ali várias diretrizes econômicas em que o partido pretende seguir caso seja eleito o próximo presidente da República. Bom, e então nessa hipótese do ex-presidente vencer as eleições, a sua campanha planeja enviar ainda neste ano uma PEC acabando com a lei do teto de gastos e impondo a criação de um mecanismo substituto até junho de 2023. A gente já tem as imagens ali dessa entrevista ao vivo. Vamos ouvir um pouco para ver o que diz o ex-presidente Lula. Eu não quero fazer um governo só de técnico, porque se técnico resolvesse os problemas, eu ia na USP, pegaria todos os técnicos e colocaria no governo. Ou ia em Harvard, tem que dirigir é a política. E por isso que todos os meus ministros terão que ter cabeça política. Se ele tiver cabeça política boa, ele monta a equipe com os melhores técnicos do mundo, com os melhores assessores, e tudo vai ser uma maravilha nesse país. Eu quero que vocês saibam que eu estou voltando a disputar uma eleição nesse país, porque eu tenho confiança e tenho certeza que nós vamos recuperar esse país, fazer ele voltar a crescer, a gerar emprego, a distribuir renda, a investir na cultura, na educação, porque é disso que o Brasil precisa e é isso que nós vamos fazer, eu e o Geraldo Alckmin. Presidente, o senhor vai retomar a política de correção do salário mínimo acima da inflação, com reajuste real? Vai acontecer. É importante que o Brasil saiba que nós conseguimos uma proeza extraordinária. Antes de eu ser presidente, dizia que não podia aumentar o salário mínimo porque causava inflação. Nós aumentamos o salário mínimo em 74% no meu governo e não houve aumento da inflação. A inflação, que era 10,5%, chegou a 4,5% dentro da meta durante muito tempo. E nós vamos continuar do mesmo jeito. A inflação será reposta para o salário mínimo, todo trabalhador terá direito à reposição inflacionária, e todo trabalhador vai ter o aumento com relação ao PIB. O PIB só tem interesse ele crescer para a gente distribuir a riqueza, distribuir o PIB. Se o PIB cresce e a gente não distribui, ou seja, só alguns vão ficar mais ricos e o povo vai continuar ficando pobre. Então nós temos que saber que muita gente recebe o salário mínimo e que ele vai ter aumento com relação ao aumento do PIB. Presidente, o senhor vai instituir alguma regra para substituir o teto de gastos? Por exemplo, vai ter uma meta de superávit primário, e se houver, seria excluído dessa meta, seria considerado investimento? Sei lá, saúde, educação, infraestrutura? Como é que o senhor está planejando isso? Ô Bombig, eu tenho a sorte de ter a meu favor o meu mandato. Só para você saber, Bombig, de todos os países que participavam do G20, o Brasil foi o único país que fez superávit primário todo ano. Você está lembrado que em 2004 eu aumentei o superávit para 4,35. Até muita gente saiu do PT porque eu aumentei o superávit primário. Mas veja, eu não preciso de lei de teto de gasto. Quando você faz uma lei de teto de gasto é porque você é irresponsável, porque você não confia em você, porque você não confia no seu taco, porque você não tem segurança do que vai fazer. Quem é que obrigou o governo a fazer o teto de gasto? Foi a Faria Lima? Foi o sistema financeiro que queria garantir o seu, sem se importar que o povo tem direito a uma parte? Sem se importar que você, quando coloca um teto de gasto, você tem que colocar investimento para a saúde, investimento para acabar com a fome, para gerar emprego, para aumentar salário, para melhorar as coisas nesse país.
Então eu não preciso de teto de gasto. Eu digo sempre o seguinte, o Brasil Presidente, precisa o argumento era controlar a expansão dos gastos públicos, acabou comprimindo os gastos sociais. Alguma regra terá? Vai ter meta de superávit primário? Só um dado, Kennedy, só um dado. Um dado que eu quero dizer, esse país não precisa de teto de gasto. Esse país precisa de um governo que tenha credibilidade, que garanta estabilidade, que tenha previsibilidade. E isso eu e o APO vamos fazer com muita competência. Vamos fazer com muita competência. Eu sei, aprendi, eu digo sempre, eu digo desde 89. Eu aprendi economia com uma mulher analfabeta que pegava o meu olerite de pagamento para distribuir as coisas dentro de casa, para saber o que pagar, o que cada filho ficava. Eu sei que eu não posso gastar mais do que eu tenho. Eu sei que eu não posso gastar mais do que arrecado. Se eu tiver que gastar, eu tenho que fazer uma dívida em algum ativo que seja produtivo, que me garanta uma certa rentabilidade. Eu não posso gastar para custeio aquilo que eu não tenho. Mas o Bombig perguntou, por exemplo, se gasto com educação e saúde e infraestrutura vai ser excluído de uma meta de superávit primário, por exemplo. O senhor considera isso investimento? O que vai fazer? Então escuta o que eu vou falar. Bora. Para quem sabe, ninguém nunca vai me perguntar. Educação e saúde. Investimento em ciência e tecnologia não é gasto na minha concepção, é investimento. É investimento. Formar um engenheiro é tão importante quanto emprestar dinheiro para uma empresa com juro baixo e com 10 anos de carência. Formar um médico, formar um pesquisador é muito importante para esse país. O que nós precisamos, companheiros da imprensa, é parar de discutir quanto nós vamos gastar e nós temos que nos perguntar uma coisa que eu falava em 89. Nós precisamos parar, de perguntar se é gasto ou se não é gasto e começar a responder quanto custou a esse país não fazer as coisas na hora certa? Quanto custou a esse país não investir na educação no começo do século passado? Quanto custou a esse país não investir na saúde no momento certo? Quanto custou a esse país, não melhorar a vida do povo trabalhador no momento em que todo mundo melhorou? Então esse país ficou sempre para trás. Ele foi o último a abolir a escravidão, o último a independência, foi o último a ter uma universidade. Ok? Eu já te falei isso. O Peru teve a sua primeira universidade em 1554. O Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1920. E não é porque estavam preocupados em criar a universidade, era porque o rei da Bélgica vinha visitar o Brasil. A entrevista do ex-presidente Lula ao vivo ali pela UOL, que tem feito entrevista aí com vários presidenciáveis. Então, o presidente Lula falou neste momento especificamente sobre a economia, né? Ele não falou sobre quem seria indicado ali como ministro da Economia, mas falou bastante o que pretende fazer em seu governo caso seja eleito. Ele criticou bastante ali o teto de gastos quando foi perguntado pelo jornalista. Ele falou o seguinte: quem foi que mandou o Brasil fazer teto de gastos? Foi a Faria Lima? Foram os investidores? Você precisa investir nas questões sociais, né? Dizendo ali que não foi o povo que escolheu o teto de gastos, criticando bastante, dizendo que ele iria acabar com o teto de gastos caso seja eleito, ele vai fazer isso. Ele falou que, mas ainda sobre o teto de gastos, quando você precisa de teto de gastos é porque você é um irresponsável, dizendo então que a criação do teto de gastos é uma medida irresponsável. Este país não precisa de teto de gastos, esse país precisa de um governo que tenha previsibilidade. Eu sei que não posso gastar mais do que arrecado, aprendi isso em casa. Ele dizendo aí sobre a economia. Lula diz que gasto com educação, saúde, ciência, tecnologia é investimento. Precisamos parar de perguntar se é gasto ou não e perguntar quanto custou o Brasil não fazer as coisas certas, disse então o ex-presidente Lula, que teve aí 2 mandatos e falou então sobre o que deve fazer caso seja eleito.
seus coordenadores de campanha já haviam divulgado ali uma série de diretrizes do que pretendem fazer. Uma delas realmente é o teto de gastos. Ali eles estão tentando entrar em consenso ali em campanha para saber como farão para manter o Auxílio Brasil de R$600, uma promessa também de Lula. Hoje o Auxílio Brasil é de R$400, R$600 apenas até o final do ano, mas ele pretende então manter esses R$600. Pretende também reajustar salários dos servidores públicos, mais gastos em educação e saúde, ampliação do limite de isenção do imposto de renda, além de dívidas de precatórios que não forem pagas pelo governo Bolsonaro nas contas petistas. Esse espaço fiscal pode gerar em torno de 2% do PIB, segundo coordenadores da campanha do ex-presidente Lula. Então tá aí a entrevista dele, do candidato à presidência da República. Tá certo, Isa, vamos continuar acompanhando, né, essa entrevista do ex-presidente Lula. Ele realmente trouxe essa questão do Ministério da Economia, num possível governo dele, que realmente ainda não tem um nome ainda definido. Ele só trouxe aí, eu quero que ele tenha uma cabeça política. Se ele tiver bastante versatilidade política, ele pode ser o ministro da Economia, ele pode ser economista, né, o que eu não quero é fazer um governo burocrata, segundo Lula, e trouxe aí muitas críticas, né, exatamente a Faria Lima, né, aos investidores, principalmente o mercado financeiro, está falando aí em relação a essa questão do teto de gastos, que isso colocaria aí realmente, né, barreiras para se fazer investimentos em várias questões, justamente por ter um teto. Fez bastante críticas em relação a isso. Daqui a pouquinho a gente vai repercutir mais também, né, essa fala do candidato, então candidato oficialmente agora, né, o candidato Lula aí, a disputa dessa presidência para este ano. Mas antes de eu trazer aqui o Marco Saravalli, deixa eu só dar mais um giro de mercado com a Débora, para a gente já entrar aqui no tema com o Marco. Vamos lá, Débora. A gente continua expandindo altas, viu, Paula? 0,63% agora, e o Bovespa conseguiu encerrar os leilões no positivo. E aqui está subindo, está nos 100.402 pontos agora, conseguindo manter, né, 100 mil pontos que recuperou logo aqui na abertura, logo no encerramento dos leilões. Bom, aí no dólar futuro, a gente tem ainda uma queda, 0,67%, moeda americana que vem cotada agora a 5,32. Nas altas e baixas, aqui agora já com todos os papéis em negociação, do lado de cá, na ponta negativa, Prio vem liderando as perdas, 2,36%, lembrando que a gente tem queda da commodity, né, depois inclusive da liberação de mais uma liberação, né, de reservas estratégicas lá dos Estados Unidos. E Dux aqui vem liderando alta, 5,19%, o setor de varejo, inclusive os supermercadistas, né, a